Olá, sejam todos muito bem-vindos novamente ao nosso canal. Vamos agora continuar com a série Desvendando a Linguagem JavaScript. E agora nesse sétimo episódio, para falar de funções. Meu nome é Rodrigo Branas e agora vamos acompanhar esse que é um dos tipos de dado mais importantes da linguagem. Vamos começar dizendo que a linguagem JavaScript ela não tem alguns tipos de estruturas que a gente está muito acostumado, como por exemplo classe, construtor, método e módulo. Então isso à primeira vista pode nos deixar um pouco preocupado, só que a gente tem as funções, e as funções são muito poderosas. As funções são responsáveis pela maior parte do poder do JavaScript, já que elas podem simular a criação de todos esses elementos que eu falei agora há pouco. A gente pode, por meio das funções, simular métodos em um objeto, a gente pode simular construtores, simular classes, simular até a criação de módulos, tá bom? Uma função nada mais é do que um objeto, tá? E esse objeto ele contém código executável, tá certo? Então é como se a gente tivesse pego um pequeno cartão de memória escrito instruções dentro e aí ele pode ser levado para a execução futura, né? Isso é muito importante. E esse bloco ele é isolado, ou seja, tudo que a gente definir dentro das funções, como por exemplo variáveis, né? Essas variáveis podem ser inclusive outras funções, isso tudo não é acessado externamente. Então a gente vai falar depois que a função é o tipo de estrutura que vai conferir encapsulamento à linguagem JavaScript, tá bom? Outra coisa importante é que as funções são de primeira classe. Isso não quer dizer que essa função ela é privilegiada ou que ela viaja de uma forma mais confortável. Função de primeira classe é aquela função que pode ser atribuída a uma variável, e isso a gente já viu em episódios anteriores, porque em variáveis, né, na linguagem JavaScript eu posso atribuir qualquer tipo de dado, como string, number, boolean, object, e também funções. Dessa mesma forma, a função também pode ser passada como parâmetro e também retornada de outra função, e isso vai conferir também bastante poder, principalmente de reuso de código, tá bom? Para criar função é bem simples e a gente vê uma segmentação grande no mercado. Tem pessoas que seguem uma linha de raciocínio, tem pessoas que seguem outra. Vamos estudar as duas e ver os pontos positivos e os pontos negativos de cada uma delas. Então, a primeira forma é a que a gente talvez esteja mais acostumado, que é a function declaration, ou seja, eu vou escrever function, o nome dessa função, e aí posso passar meus parâmetros, posso ter o meu retorno, e aí essa é a forma mais conhecida, tá certo? Essa possivelmente é a forma que a gente está mais acostumado. Outro jeito de criar, então olha como já é diferente. Nesse caso eu fiz var soma é igual a uma função, certo? Que é igual a outra que recebe a b e retorna a soma destas duas, tá certo? Então tem, claro, uma diferença fundamental entre elas. Na segunda a gente está vendo a operação de atribuição acontecer, né? Nessa primeira forma não, tá bom? Aí você vai perguntar assim, poxa, mas esse soma, o que, que ele é? Bom, esse soma é o nome da função, tá certo? E também é a variável soma que está sendo criada e recebendo a atribuição da função. No outro caso, a gente está criando uma função anônima, né? Então essa função ela não tem nome, mas poderia ter, certo? Então a gente tem a function expression, certo? E a named function expression. Qual a diferença das duas? Tá? O nome da função ele vai ser útil em alguns cenários bem específicos, como por exemplo, você vai ter lá um stack trace, você vai botar um breakpoint, você vai de repente ver alguma ferramenta de logging. Então esse nome da função pode aparecer nessas situações, tá certo? E aí a gente vai tentar entender a diferença fundamental entre essas duas, tá bom? Porque veja bem, olha só, eu vou escrever as duas aqui para a gente compreender bem. Então, function soma, certo? A e B, return A mais B, tá certo? E aí, essa função eu posso, obviamente, invocar, como a gente vai começar a ver daqui a pouco, certo? Então, eu vou mostrar dois casos aqui, tá? O primeiro deles eu vou fazer só um console.log soma, mais nada, tá certo? Salvei, vou vir aqui para o meu terminal e vou executar, né? Então, repara o seguinte, quando eu imprimo
esse valor de soma, ela é uma função, certo? Um objeto do tipo function e tem o nome soma. Na sequência, eu posso invocar. Por que eu estou falando isso? Porque a invocação ela é opcional. Você pode definir uma função, passá-la como parâmetro, retornar de outra função e invocar depois. Então, não necessariamente a gente vai sempre estar invocando as funções no momento em que a gente as define, tá certo? Essa é a principal diferença entre a função e aqueles métodos que a gente está acostumado em linguagens como Java, como C# e outras. O método, eu não posso passar o método como um parâmetro para outro método. Seria maravilhoso se eu pudesse. O método me restringe a executar este método, a função não. Bom, então eu posso também executar essa função passando os parâmetros, tá? Salvei, né? E aí a gente já vai começar a ver o resultado aí, 4, tá certo? Muito bem. Outra forma que eu tenho, certo? Para escrever isso aqui é var soma é igual a uma function que recebe A e B, olha lá, retorna A mais B, e aí eu vou fazer a mesma operação. Então, vamos ver que elas são bem equivalentes, tá bom? Ó, salvei, certo? Nesse caso aí, a de baixo, obviamente, eu estou redefinindo a de cima, né? E aí, eu tenho lá function 4, e repara que no segundo caso eu não tenho nome, porque eu não defini name dessa função, mas eu posso, se quiser, colocar aqui soma, tá certo? E aí eu tenho as duas, eu tenho a function declaration, que é a primeira, e a function expression, que é a segunda, seguida pela named, tá bom? Agora, qual é a diferença entre as duas? A diferença é muito interessante, tá? Repara bem uma coisa. Se eu inverter essa linha, certo? A linha 5, eu vou subir. Olha que legal. E aí, eu vou definir a função depois. O que você acha? Você acha que isso vai funcionar? Então, muita gente, só batendo o olho, vai dizer assim, ah, não vai funcionar porque a função está definida depois. Só que, incrivelmente, tá, pessoal? Isso funciona, tá certo? E aí começa a vir algumas lendas da linguagem do tipo assim, ah, não faz a menor diferença a ordem de declaração. Peraí, faz sim, tá certo? Porque a function declaration ela tem uma característica interessante que é o seguinte, tá? Ela é carregada antes da interpretação. Por isso que esse tipo de estrutura funciona, tá certo? Agora, se eu mudasse para uma function expression, olha só, soma é igual. Beleza? Então, neste momento, olha só, quando eu vou executar esse código, olha lá, ele vai dizer, olha, eu infelizmente não conheço essa função. Então eu sou obrigado a inverter, olha lá, essa ordem. Olha só, salvei, né? E aí, executei novamente. Aqui, opa. Executei novamente e aí funciona, tá certo? Então, conclusão, tá? Conclusão, qual é a diferença entre a function declaration e expression? Na declaration ela é carregada antes, por isso é como se ela tivesse sido copiada para o topo. E aí eu consigo executar numa ordem qualquer. E aí a function expression é carregada no momento, né, da interpretação, então eu tenho que seguir a ordem correta, tá bom? Aí a gente pode pensar assim, poxa, mas qual é a melhor? Bom, eu costumo dizer o seguinte, é importante a gente entender a diferença. Eu prefiro esta forma, a function expression, acho que fica mais clara e mais transparente para quem está usando a linguagem. Mas, se você quiser usar a function declaration, tudo bem, desde que você entenda, certo? Os prós e contras e entenda que isso pode causar algum problema de legibilidade, tá bom? Show! Então vamos aprender agora a invocar as funções. Então, as funções podem ser invocadas de 4 formas, tá, pessoal? Então, a gente vai ver que a gente vai invocar a função diretamente no escopo global, a gente vai invocar a função por meio de objetos, certo? Por meio de duas operações interessantes chamadas call e apply e com o operador new. Então, vamos ver a primeira forma, que é invocando a função diretamente no escopo global, tá bom? Olha que interessante. Então, eu fiz ali var soma igual a function A e B, que retorna a soma desses dois parâmetros, né? Então, para invocar essa função diretamente, que é o que a gente acabou de ver, eu coloco o parêntese. Então, soma 2,2 dá 4. Então, invoquei diretamente. Agora, dentro dessa invocação
em escopo global, a gente pode pegar outros conceitos também, como a passagem de uma função por parâmetro. Lembra que a gente falou que a função de primeira classe é aquela que pode ser atribuída a uma variável, certo? Passada por parâmetro, que é o que a gente vai ver agora. Então, dado que eu tenho na linha 1 um produto, que é um sapato que custa R$150, imagina o seguinte, eu faço uma função que me calcula o imposto. Esse imposto A é 10%, tá certo? Preço vezes 0,1. Agora vem a grande sacada, ou seja, eu passo uma função por parâmetro, então olha só o segundo parâmetro, fórmula do imposto. E aí na linha 6 eu faço o preço do produto, que está aqui, mais a invocação da fórmula de imposto. Pessoal, vamos se acostumar com essa sintaxe, tá certo? É muito comum que eu passe funções por parâmetro, isso que a gente conhece como lambda, tá certo? E isso confere um poder incrível. No Java, por exemplo, só agora na versão 8 que a gente tem lambda, certo? Então, e o JavaScript já tem isso há muitos e muitos anos. E isso confere um poder incrível de reuso. Já vou mostrar a ideia do reuso, tá bom? Então na linha 6 eu fiz a soma e olha só a invocação. Muito importante entender o seguinte, quando eu chamo a linha 9 calcular preço, eu estou passando a referência do objeto produto e a referência da função fórmula imposto A. Eu não preciso de forma alguma abrir e fechar parênteses ali para invocar essa função, porque essa função só vai ser invocada na linha 6. Tudo bem? Então isso é muito importante. Na linha 9, eu então peguei o produto de 150 e aí somei com o imposto, certo? Total R$165. Agora, olha que interessante o reuso, hein? Calculei agora o imposto por meio da fórmula B, tá certo? Então, fórmula imposto B é 20% e aí eu invoquei na linha 11 novamente o cálculo do preço passando uma outra fórmula. Qual é a parte interessante? Eu não alterei a minha função calcular preço, ela se manteve igual e eu só variei aquele detalhe específico que é a fórmula de cálculo de imposto. Então agora você imagina se você usar bastante esse conceito, quanto reuso, né, você vai ganhar. Então, sempre se for programar em JavaScript, pensa bem se você não pode intercambiar partes do seu algoritmo, os especificando por meio de funções, tá bom? Então essa é a passagem da função como parâmetro. Na sequência, a gente também pode retornar uma função de dentro de outra função. Então, acompanha só. Na linha 1, eu tenho um var hello world, certo? Que é uma função que retorna outra função que retorna uma string chamada hello world. Agora, olha que interessante. Se eu invocar hello world, eu não tenho, certo, o retorno daquela string. Sabe o que eu tenho aqui? Eu tenho o retorno de uma função. Tá certo? Então, vamos acompanhar esse raciocínio porque é importante. Olha só. Var hello world é igual a uma função, certo? Que, por sua vez, retorna uma outra função que, por sua vez, retorna a string hello world. Né? Então, eu vou fazer console.log hello world. Eu vou fazer console.log hello world. Então, eu estou invocando e estou imprimindo a função. Então, vamos ver aqui o que vai acontecer. Olha lá, node functions. Então, repara bem, na primeira linha, o interpretador diz assim, olha, você imprimiu uma função. Na segunda, ele falou assim, olha, você também imprimiu uma função, porque eu retornei este bloco aqui, ó. Agora, por mais estranho que pareça, tá certo? Para eu conseguir obter o hello world, eu vou ter que fazer o seguinte, console.log hello world, abre e fecha parêntese, abre e fecha parêntese. Aí você vai ficar louco, você vai dizer assim, pô, mas não faz sentido abrir e fechar duas vezes. Não faz sentido em outras linguagens. Aqui faz porque eu estou retornando uma função de dentro de outra função. Então eu tenho que invocar duas vezes para obter o resultado da função interna. Tá bom? Vamos rodar aqui, ó. E aí sim, na última linha eu tenho o meu hello world. Tudo bem? Então, conceito importantíssimo. Tá bom? Muito comum que a gente use esse tipo de construção e aí ficar atento que a gente pode sim ter que invocar o retorno de uma função. Tá certo? Então, acabamos de ver aí as funções de primeira classe na sua íntegra. Tá bom? Segunda forma de invocar função. Então, vimos primeiro invocando funções diretamente do escopo global, agora invocando funções
né, por meio de um objeto. E aí eu já começo fazendo a seguinte pergunta: existem métodos em JavaScript? Não existem métodos, mas eu posso simular a existência deles. Porque o que é um método? Um método nada mais é do que um objeto. Lembra que o objeto é uma coleção dinâmica de chaves e valores. Nada mais que isso, é um mapa de chaves e valores. E esse valor, se for uma função, pode ser invocado, dando a impressão que eu tenho um método. Tá certo? Então, vamos acompanhar o seguinte. Olha que construção interessante. Eu tenho uma pessoa, né, de nome João, idade 20, que tem um identificador chamado getIdade, que é uma função. Muito bem. Agora, vamos começar a compreender o seguinte. Esse return que tem na linha 5, se ele só tivesse idade, eu teria um problema, porque eu estaria retornando undefined, certo? Porque eu não tenho a variável idade definida, né, no escopo global. E para eu dizer que eu quero a idade de dentro do objeto, eu tenho que usar o recurso do this. Aí você vai perguntar assim, poxa, mas a função tem this? Não, a função não tem this. Ela passa a ter aquele this se ela estiver sendo executada por meio de um objeto, certo? Então o this ele se refere ao escopo ao qual a gente está invocando a função. Se eu estou invocando por meio deste objeto, this referencia este objeto. Então, vamos entender isso na prática, tá? Olha só. Vamos lá. Então, var, pessoa que é um objeto, eu tenho um nome, né? João. Eu tenho idade, 20. E eu tenho getIdade, que é uma function, tá certo? Que faz return de alguma coisa. Vamos supor que essa alguma coisa seja só idade, tá? Para a gente pegar bem esse conceito. Então, se eu fizer um console.log, eu vou dizer pessoa, né? Pessoa é um objeto, e eu posso dizer pessoa.getIdade, você vai ver que isso é uma função, e se eu fizer getIdade, abre e fecha parênteses, eu estou aí sim invocando aquela função, tá certo? Então, vamos acompanhar isso aqui, ó. Veja bem, linha 1, imprimir o meu objeto, certo? Perfeito. Linha 2, ele falou assim, olha, isso é uma função, getIdade é uma função. Na linha 3 ele deu, né, aquela mensagem de que a idade não está definida. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Ó? Colocar o this, porque eu estou dizendo que esta idade, na verdade, vem de dentro do objeto, certo? E aí a gente vê que as coisas começam a funcionar da forma como a gente esperava, tá bom? Ah, mas por que o this é exatamente a idade de dentro do objeto? Porque eu invoquei a função por meio do objeto. Ah, mas eu posso invocar ela por fora do objeto? Posso sim. Olha só essa diferença. Agora eu vou externalizar essa função. Tá vendo? Var getIdade é completamente diferente. Var getIdade é igual a uma function que retorna this.idade. Aí você vai me perguntar, mas quem é esse this? Depende. Como é que você vai invocar? Vamos acompanhar? Olha que interessante, hein? Então, agora eu fiz assim, ó. Var getIdade é igual, vou copiar esta função, tá certo? Olha lá, copiei essa função, deixa eu melhorar a indentação, beleza. E agora entra o primeiro conceito. Peraí, se eu disser getIdade aqui, eu tenho que colocar o parêntese? Não. Se eu colocar o parêntese, eu estou invocando, e aí eu vou receber undefined. Eu não coloco o parêntese porque isso é uma referência para este objeto que é uma função, tá certo? Então, conectei as duas coisas. Agora vamos fazer diferente, ó. Se eu só chamar getIdade, sabe o que eu vou ter como resultado? Olha só, vamos lá. Undefined, porque eu não tenho idade no escopo global sendo definido. Agora, se eu invocar pessoa.getIdade, você vai ver que magicamente esse this passa a assumir a identidade do objeto. Então, quando eu digo assim this, ele depende do contexto, certo? Porque se eu invocá-lo diretamente pelo escopo global, que é a primeira forma de invocação que a gente viu agora há pouco, eu vou referenciar escopo global. Se eu disser pessoa.getIdade, eu vou referenciar o conteúdo do objeto. Então, sim, eu tenho que usar o this. Tá certo? Então, essa é a segunda forma, né, que eu tenho para invocar uma função. E aí a gente chega na terceira forma, que é usando call e apply. Pessoal, vocês lembram que eu falei o seguinte, a função ela é um objeto, certo? E como todo objeto,
Veja bem, ó. Então, por exemplo, function, soma, né? Aí B, por exemplo, return A mais B, fechei aqui. Se eu disser soma 2 e 2, tenho 4, mas se eu disser soma ponto, olha só como eu acesso a API da função, que é um objeto, eu tenho lá call, bind, name, call, length, arguments, eu tenho vários, né? Várias outras funções, e aí eu posso começar a utilizá-las, e o que a gente vai ver agora é o apply e o call. Como o nome já diz, call e apply, né? O call ele chama, certo? O call chama a função, e aí você pode passar para esta chamada o escopo. O apply faz a mesma coisa, tá certo? E aí tem uma diferença da forma como a gente passa parâmetros apenas, tá? Vamos estudar então como é que a gente faz isso. É bem interessante, tá bom? Olha só. Então, volta ao exemplo anterior. Eu tenho ali o getIdade como uma função que está definida no escopo global. E aí eu tenho então as três formas que a gente aprendeu até agora. Na linha 11, pessoa.getIdade 20, porque o this se refere ao objeto pessoa. Apenas getIdade eu tenho undefined, porque o this se refere ao escopo global. Agora, na linha 13 eu tenho a invocação por meio do call. Olha só, getIdade, que é uma função, ponto .call, pessoa. Tá vendo que eu inverti a linha 11? Eu passei a pessoa como parâmetro para o call, e aí ela conferiu, né, o objeto pessoa ao this. Então por isso que deu 20 também. Vamos ver isso aqui na prática. Olha só. Então, veja bem. Eu tenho, primeira forma, console log, olha lá, pessoa.get idade, certo? Que foi o que a gente acabou de ver, né? Deixa eu voltar aqui para o terminal. Node functions, olha lá, 20. Então, outra proposta com o call é getIdade. Pergunta, getIdade abre e fecha parêntese ponto .call ou getIdade ponto .call? Esquece o abre e fecha parêntese, tá? O fecha parêntese, ele vai me retornar, certo? Undefined nesse cenário. Então, não pode ser. GetIdade, então, ponto .call passando a pessoa, tá certo? Então, se eu passar a pessoa como contexto, olha que interessante, eu vou ter o mesmo resultado, tá bom? Ah, mas e o apply? Vamos trocar para o apply aqui, vamos fazer mais uma linha para o apply, olha só. Você vai ver que o apply ele vai dar o mesmo resultado, porque a diferença está exatamente na passagem dos parâmetros. Então, se a gente pensar assim, o getIdade tem aqui uma idade extra, né, que eu vou fazer uma soma desse extra. Como é que eu faço nos diferentes cenários, né? Olha, getIdade mais 2, tá certo? Call 2 e apply obrigatoriamente é um array, tá certo? Então, olha só como agora eu já estou passando diferentes parâmetros para essa função, retornei 22 em todos eles, certo? Então, qual é a conclusão? A diferença de call e apply é que call eu passo os parâmetros todos abertos. Se eu tivesse mais parâmetros, eu passaria mais parâmetros. O apply eu passo um só, que é um array. Tudo bem? Olha só, vamos executar isso aqui, ó. Repara que funcionou mesmo eu passando parâmetro a mais. Poxa, mas que coisa interessante, né? Se eu passar parâmetro a mais, esses parâmetros são ignorados. Mas a gente pode acessá-los por meio de arguments, certo? Toda função ela tem implicitamente os seus argumentos acessíveis, tá bom? Então eu tenho ali um objeto em que, na ordem que eles foram definidos, né, começando em 0, 0, 1 e 2, eu tenho cada parâmetro que eu estou passando. Então, mesmo que você não tenha um parâmetro definido aqui, né, extra 1, extra 2, eu ainda assim posso acessá-los por meio da variável implícita arguments. Mas e se eu passar a menos? Se eu passar a menos, vai ficar undefined. Beleza? Show! Então, vamos seguir, né, para a última forma de invocação de função, que é por meio do operador new. E agora o negócio ficou confuso, porque a gente falou assim, poxa, não tem classe. O operador new ele faz a instanciação de uma classe. Realmente, não tem classe, mas o new consegue, entre aspas, instanciar funções, tá certo? E aí, a gente agora vai estudar algumas formas interessantes de criar objetos, tá bom? Porque os objetos, eles, como a gente viu no capítulo passado, né,
sobre o tipo de dado object, a gente aprendeu que a gente pode abrir e fechar chave, certo? E aí, inline, de forma inline, como a gente viu aqui, nome Pedro, idade 20, eu estou definindo um novo objeto. Agora, você imagina que eu queira fazer vários, tá certo? Vamos voltar aqui para o nosso Sublime. Olha só. Então, eu tenho lá, var pessoa é igual. Aí, veja bem, nome, este aqui é o Pedro, tem idade 22. Ah, mas eu tenho uma outra pessoa. Então, pô, de novo, var pessoa igual, nome 2 pontos, Maria, idade 30. E assim vai, né? Então aqui eu tenho a pessoa A, aqui eu tenho a pessoa B. E você vai ver que você vai começar a ficar chateado de ter que repetir toda vez este nome e esta idade. Então agora vem um conceito fundamental, tá? Que é a utilização, certo, de funções construtoras versus funções fábrica, tá? Que é exatamente o nosso tema, né, da diferença da criação de objetos, né, por meio do operador new e por meio da simples invocação de uma função. O primeiro que a gente vai ver vai ser as funções fábrica. Como o nome já diz, né, eu vou criar o seguinte, né? Então, var criar pessoa. Então, veja bem, eu estou criando uma função que está recebendo aquele nome e idade, tá certo? Eu vou fabricar. Se eu vou fabricar, então eu faço um return de quê? Isso não é um bloco, isso é um novo objeto, tá certo? Quando eu chamar aqui, ó, criar pessoa, né, dizendo assim, ó, Pedro 20, eu vou estar devolvendo um novo objeto. E se aqui eu criar, olha lá, a chave nome e o valor nome, né, lembra da definição do objeto, ó, idade, eu passo a reaproveitar esses detalhes da criação do objeto, tá certo? Então, isso é um dos conceitos mais usados aí na criação de objetos, é importante que a gente compreenda, tá bom? Então, olha só, vamos fazer a execução aqui dessa função, tá? Dessa função criar pessoa, tá? Olha só, então eu criei o Pedro com 20 anos e eu posso criar a Maria, olha a diferença, ó, a Maria com 30 anos. Né? Então, reparou como facilitou a criação? Né? Agora eu tenho uma função e esta função faz a criação de novos objetos. Tá certo? A outra forma, né, que agora envolve o operador new, porque agora a gente viu, né, uma simples invocação. Eu posso usar então a função construtora, e essa função é muito interessante, porque para começar ela começa com letra maiúscula. Olha que coisa engraçada. A convenção diz que tudo começa com minúsculo, mas as funções construtoras têm por convenção iniciar com maiúsculo para a gente lembrar do uso do operador new. Então, eu tenho uma function que recebe nome e idade, mesma coisa da função de cima, tá bom? Agora, aqui tem uma diferença meio assustadora. This.nome é igual a nome e this.idade é igual a idade. Agora você vai me perguntar, meu Deus, de onde vem esse this? Bom, esse this, ele refere, né? Ele referencia o objeto que está sendo criado por meio do operador new, tá certo? Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz em cima, console.log, só que eu vou dizer assim, ó, new pessoa passando Pedro e 20. E new pessoa passando Maria e 30. Então, qual é o conceito fundamental? Deixa eu vir aqui para o terminal para a gente poder executar isso aqui, né? Então tá lá, ó, Pedro e Maria. Então, a diferença é que este new, ele está fazendo algumas operações que a gente não está enxergando, mas ele faz. Ele cria esse objeto, ele passa para esse objeto, certo? Os parâmetros, né? E ele faz essa atribuição por meio do this. Vamos tentar decompor isso só para a gente compreender na prática, né? E aí eu vou recorrer ao call e o apply, tá certo? Então, olha só que interessante essa construção que eu vou fazer agora, né? Var Pedro é igual a um objeto vazio, tá certo? Este objeto vazio eu vou passar como parâmetro para a função pessoa. Olha que interessante. E informando também, olha lá, o nome e a idade, tá certo? Qual é o resultado disso? Console.log Pedro.
Entendeu que interessante? Então, quando a gente invoca, né, uma função por meio do operador new, no fundo, entre outras coisas, é isso que ela está fazendo. Vamos reforçar, ó, var Maria é igual a um objeto vazio, pessoa.call Maria, ou seja, Maria é o objeto que eu estou passando para a função, então o de se refere a ele, né? Olha lá, 30, console.log Maria. Certo? Então, são essas diferentes formas que a gente tem de invocar funções. Escopo global, objeto, call e apply, operador new. Tá certo? Então, é claro, né? Agora a gente vai começar a ter uma discussão. Poxa, mas de novo, né? Qual que é melhor? Bom, se você só tem um objeto a ser criado, cria ele diretamente. Abre e fecha a chave e define um objeto. Ah, mas eu tenho que criar muitos objetos diferentes em locais diferentes do meu código, então nem pensa muito. Parte para alguma das duas estratégias, ou a função fábrica ou a função construtor. E agora, qual das duas é a melhor? Bom, é uma questão de design, é uma questão de uso da linguagem. Eu gosto bastante da função fábrica, mas você vai ver inúmeras discussões na internet sobre o uso de uma ou de outra. Tá certo? É realmente uma discussão acirrada, os autores se dividem um pouco, né? Porque a função fábrica, que é essa que a gente está vendo na tela, ela é mais verbosa, ela é um pouco mais burocrática, mas ela é mais clara, porque não tem nada escondido, tá certo? Eu invoco a função, ela retorna o objeto. E a função construtora era mais enxuta, até pode-se dizer que ela é um pouco mais elegante, só que envolve o uso do operador new, que pode ser incompreendido por muita gente. Tá certo? Então, a gente vai ter que usar aí o bom senso e entender os prós e contras de cada uma delas antes de usar. Tá bom? Conselho: nunca esqueça o operador new. Tá bom? Se você esquecer o operador new na hora de invocar, você vai estar chamando a função diretamente e sobrescrevendo ou definindo nome e idade no escopo global, já que o this vai se referenciar, né, vai se referir a ele. Tá bom? Então, muito legal. Espero que tenha ficado claro esses conceitos. Tá certo? E para fechar o capítulo de funções, vamos falar de uma coisa muito boa e muito importante que são as closures. Tá certo? Closure, o significado de closure é fechamento, encerramento, encarceramento. Né? Essa é a definição de closure. E eu tenho um exemplo muito simples para te explicar como é que a closure funciona, tá certo? Então na linha 1 eu tenho lá var hello world, que é a função que a gente viu agora há pouco. É uma função que retorna hello world. Então, se eu invocar essa função, né, eu vou ter o retorno daquela string. Agora, olha que interessante, se eu inserir nesse retorno uma outra função, e agora eu vou passar a retornar message, a variável message. E agora eu quero que a gente faça uma reflexão bem simples. Na linha 2, eu tenho a variável message hello world. Na linha 3 eu tenho um return. Então você vai concordar comigo que quando eu invocar na linha 9, eu vou obter apenas a função que está definida no retorno. Então, ela teoricamente se desconectaria da função que a deu origem, certo? Então, message, pela lógica, seria undefined, tá certo? Esse message, pela lógica, ele deveria ser undefined se não fosse pelas closures, tá certo? Então, por exemplo, ó, var hello world é igual a uma function. Eu defini message, tá certo? Olha lá, hello world. Return outra function e essa function retorna message. Legal. Então, se eu invocar, né, como é muito claro, como a gente já viu antes, tá certo? Eu vou ter aqui, olha lá, uma function. E aí, pela lógica, isso aqui estaria desconectado, porque imagina, isso aqui foi retornado, o resto, teoricamente, né, já não existe mais. Então, o que você acha que vai acontecer quando eu invocar a função interna? E aí, vai voltar a mensagem ou não? Né? Para dramatizar mais isso aí, a gente até pode fazer uma brincadeira que é o seguinte, olha, var, né, fn hello world, olha lá, uma variável, certo? Atribuir. Então, já fiz a atribuição, né, desta função a esta variável, e aqui embaixo eu vou fazer console.log fn hello world executa. Certo? Tudo bem? Então, e aí, será que vai mostrar Hello World? Será que não vai? Então, mostra. Mostra exatamente por conta do mecanismo de closure, que é o seguinte. Essa inner function que está dentro dessa função, ela mantém
esta referência, tá certo? Esta referência não se perde. Por isso que os callbacks funcionam tão bem na linguagem JavaScript. Por isso que a gente consegue passar a função por parâmetro e continuar acessando os recursos externos a ela. Então, este recurso é muito importante na linguagem e vale a pena a gente se lembrar que ele mantém a referência externa mesmo após o retorno da função. Recomendo que vocês explorem bastante esse assunto, porque esse é um assunto de muita importância. Tá certo? Então, fica aí a dica das closures, tá bom? Na linha 10, como eu fiz agora no exemplo, no Sublime, eu invoquei, né? Então eu invoquei a função interna e a gente vê que eu mantenho a referência. Tá bom? Então, foi um prazer fazer esse episódio número 7 de funções. Esse talvez seja o assunto mais interessante de toda a linguagem. A gente vai ver muitos outros capítulos aqui ainda, tá certo? Então, eu fico muito feliz com a quantidade de pessoas que vêm acessando o canal. Eu espero que esse número cresça e por isso eu te peço que compartilhe, porque esse é um conhecimento muito interessante, um conhecimento que vem a agregar bastante aí no nosso mercado. Então, eu peço a você que compartilhe aí os nossos vídeos com seus amigos, com seus colegas de trabalho, na sua empresa, tá bom? E aí a gente se vê no próximo capítulo, quando a gente vai falar de encapsulamento. Vamos falar um pouco de Module Pattern, Revealing Module Pattern, tá bom? Isso no episódio 8. Então, eu vou ficando por aqui, né? Um grande abraço a todos vocês e nos vemos na próxima, tá bom? Tchau, tchau.